E é interessante que você falou da questão da estratégia de carbono, né? Então eu queria conhecer um pouco, que você falasse um pouco de como o iFood tem trabalhado aí para descarbonização, né? Hoje, se a gente, com certeza nesse horário ou qualquer horário que as pessoas estiverem assistindo, vai ter os entregadores do iFood quase onipresentes aí. E é interessante entender, sabe que a gente sabe que hoje tem as bicicletas, né? Mas como é que está sendo trabalhada a questão das motos e da descarbonização? Legal, boa. 7h43, deixa eu ver que horas são agora, são 7h29, 7h43 é o momento de pico do iFood. Então, sério? É o momento que tem mais pedidos historicamente num dia, é 7h43 da noite. Mas só para comentar que é exatamente esse horário mesmo que tá em alta. Quando a gente lançou em 2021, a gente lançou 2 compromissos públicos, né? Um que olha a redução de plástico no delivery, que é esse basicamente que a gente falou aqui, e o outro de aumentar o número de entregas por veículos não poluentes, né? Esse a gente endereçou não inicialmente numa perspectiva de redução de emissões, né? A gente olhou muito mais assim, eu quero reduzir a nossa dependência de motos, né? O que é um desafio no Brasil. E colocou esse target de até 2025 chegar em 50%. Hoje a gente está na faixa de 26%. Então é uma curva que começou de uma forma boa, agora ela está um pouco flat, assim. Então, o desafio é aumentar para esse próximo ano e para o ano que vem. Então, boa parte desse desafio nosso de descarbonização, ele passa por isso, né? De como é que a gente vai fazer uma transição para o uso de modais não poluentes. Hoje, uma grande aposta que a gente tem, especialmente para bicicletas, é um projeto que a gente chama iFood Pedal. Ele é feito em parceria com a Tembici, uma startup também de mobilidade urbana limpa. A gente tem em 7 capitais do Brasil a modalidade de você alugar as bicicletas durante uma diária, você pode fazer até mensalidades ou semanal para fazer essas entregas. Então, por um preço bastante acessível, o entregador consegue usar esse modelo de bike sharing, né, de compartilhamento de bicicletas, e esse é um produto que tem ajudado muito a gente a elevar o número de entregas de veículos não poluentes. Além, obviamente, das bicicletas tradicionais, que os entregadores já usam por conta própria. E agora, o grande nó que a gente tem tentado desatar é sobre motos elétricas. Né? Carros elétricos está sendo uma discussão enorme no mundo inteiro, e o iFood está se posicionando como uma empresa que vai fazer essa transição nos próximos anos para o uso de motos aqui. A gente vê isso muito forte, especialmente no Sudeste Asiático e na China, e a gente está tentando entender como não reproduzir um modelo como o deles, porque a gente está falando lá de motos muito descartáveis, o que também não é o ideal, mas que a gente possa fazer com que essas soluções elas sejam adaptáveis aqui para o Brasil e que ela possa, inclusive, fechar muito bem a conta para os entregadores, né? Se você olha hoje com o preço de gasolina, já foi até pior, mas com o preço alto dos combustíveis fósseis, a solução elétrica, conseguindo amarrar as pontas necessárias, elas têm um potencial de reduzir até em 20-25% o gasto, né, do entregador num mês com combustível. Então, é aí que está o nosso nó, né? Encontrar essa solução que fecha a conta e que vai fazer com que automaticamente essa demanda vá nascer para motos elétricas. E é algo que demanda também muito estudo, né? Muita pesquisa. Você citou, por exemplo, o case ali na Ásia. Muito trabalho por trás disso, né? Para inclusive implementar, não só antes de implementar as ações, planejar, deixar tudo certinho para também respeitar essa cadeia, né, que vocês estão inseridos. Né? Com certeza. O mercado de moto elétrica, de forma muito resumida aqui, né, no Brasil, ele é, como vários outros, muito dependente de importação, né? Ele basicamente tem uma produção muito baseada na China e na Índia. Você tem boas montadoras aqui no Brasil, Shinerai, Watts, Vamo, que está chegando agora também, mas está fazendo um trabalho incrível, que basicamente são montadoras, né? Eles pegam, por exemplo, até mesmo em Manaus, peças nacionais, porque é necessário fazer isso se você estiver na Zona Franca, e traz basicamente componentes, as mais smarts ali, né? Uma bateria, a parte às vezes de tecnologia da China, da Índia, e monta aqui uma moto. Então, assim, esse processo, ele ainda, primeiro, é muito dependente de fora, né? Segundo, o processo de recarga, ele ainda é um dos grandes desafios, porque hoje você até pode fazer recarga na sua casa, mas ele não é um modelo que funciona para o entregador, né? O entregador, muitas vezes, ele tá ali na rua, sei lá, 8 horas de trabalho. Ele não vai pegar a bateria dele e vai voltar para casa dele. Então, ele vai ter que encontrar lugares de troca de bateria pela cidade. E aí, a gente está falando de um modelo de compartilhamento de baterias, né? No qual você coloca uma vazia, pega uma cheia. Então, esse é um modelo que, inclusive, não é só criar a moto, né? Não é só ter uma moto que funcione bem e tenha uma boa autonomia. Ela também tem que ter um sistema de compartilhamento de baterias que funcione, que seja fácil, né? Do cara encontrar literalmente a cada esquina, né? Assim como tem posto de combustível aos montes, ele poder encontrar postos de troca. Tá aí o nosso grande desafio para esses próximos anos, que a gente já tem trabalhado muito, mas que ainda tem muito por vir ainda para escalar o uso.
Muito legal. Tô ansioso para ver esse projeto aí evoluindo aí no iFood. Eu também, muito. É um dos grandes apostas que a gente tem para aumentar o número de pedidos e, olhando lá para frente, poder fazer curvas de descarbonização da operação, porque quando você olha o escopo 3 de emissão nosso, basicamente ele é muito focado em emissões nas entregas, né?